Podemos assentar. Chamar ao pastor à frente. Yes. O pastor Natan. O profeta Natan. Oi. Foi. Oi. Oi. Oremos então. Querido Deus e Pai, o Senhor possa estar abençoando, preparando os nossos corações a receber a exortação na sua palavra, trazida pelo irmão Natan, que o Senhor possa estar abençoando a ele, que venha ao teu lado estudando, que possa estar dando dicção à sua fala e possamos compreender a exortação na sua palavra. Também a estes pequeninos, que o Senhor também esteja preparando os seus coraçãozinhos e esteja abençoando os seus professores que também ao teu lado estudaram para preparar o estudo sobre a exortação da sua palavra também, ó Pai. Tudo isso, que o Senhor possa estar nos abençoando e que possamos sair transformados pelo poder da sua palavra, ó Pai. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora sim, para todos os irmãos, oi. Uma boa noite. Sempre uma bênção receber o desafio de trazer a palavra do Senhor para os irmãos. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Enquanto os irmãos estão se encontrando, enquanto os irmãos eles estão achando ali o livro da Bíblia, eu gostaria de falar um pouco do que 2 Coríntios tem como um todo. O que Paulo quer tratar aqui como autor em 2 Coríntios. Porque isso vai nos ajudar a entender o que a gente vai ver hoje. Paulo ele tem 2 propósitos quando ele escreve 2 Coríntios. O primeiro propósito é reafirmar o amor dele pelos irmãos daquela igreja. Uma igreja que ele tinha plantado. O segundo propósito é reafirmar, é defender o seu ministério. Ele como apóstolo. Mas por que Paulo deveria defender seu ministério? Nós conhecemos Paulo, né, como um grande apóstolo. Aquele que desbravou muitos lugares, trouxe o evangelho, igrejas foram plantadas por esse homem. Por que este homem deveria defender o seu ministério? O que acontece é que algumas pessoas entraram na igreja de Corinto e elas diziam e atacavam o apóstolo Paulo, mas também o evangelho que o apóstolo Paulo trazia. Aqui na carta, ele não vai falar claramente o que estes homens diziam, mas ele vai dizer e ele vai contra-argumentar contra eles. Então a gente pode ter uma pequena noção do que eles falavam. E uma dessas coisas era que o evangelho que Paulo pregava não era glorioso. Não era um evangelho, não era uma religião como o judaísmo. Como assim? Eles olhavam para o judaísmo, e o judaísmo tem o templo. É bonito, é grande, tem os sacrifícios. No judaísmo há as festas, existem os mandamentos, e tudo isso, aos olhos deles, era tão glorioso que, ao observar o evangelho, o cristianismo não era. O cristianismo ficava em reuniões em casas. As pessoas se reuniam, cantavam, liam a palavra de Deus. Uma vez ou outra, os dons do Espírito eram manifestados ali, mas não tinha toda aquela glória que tinha o judaísmo. Então, eles queriam tirar os irmãos ali da igreja de Corinto do evangelho e trazê-los de volta ao judaísmo, ou algum tipo de meio termo ali entre o judaísmo e o cristianismo.
porque o cristianismo não era glorioso aos seus olhos. Mas também eles atacavam o próprio apóstolo. É talvez uma expressão forte de se usar, mas na perspectiva destes homens, o ministério do apóstolo Paulo era um fracasso. Porque o apóstolo Paulo, ele sofria perseguição por um dia. Se vocês bem lembram, ele já foi apedrejado. O apóstolo Paulo passou por muita coisa. Mas não só isso. O apóstolo Paulo, ele não recebia grandes quantias de dinheiro ao pregar nas igrejas. Ao contrário, ele trabalhava para não ter que dar trabalho. Em 2 Coríntios 11, a gente vê que estes homens diziam que o apóstolo Paulo não era alguém que falava tão bem. Então eles atacavam pessoalmente o apóstolo Paulo também. Então Paulo ele escreve uma carta para essa igreja e fala, olha, o meu objetivo com esta carta é mostrar para vocês o que é o verdadeiro evangelho e vocês verem o que é verdadeiramente um ministro, o que é alguém que representa ao Senhor na sua pregação. Então, ele vem e escreve essa carta. E eu gostaria de hoje expor com vocês, ver com vocês, o que o apóstolo fala sobre a antiga aliança, isso é, a lei, os 10 mandamentos, aquilo que foi feito no Antigo Testamento, o que estes homens queriam trazer de volta para dentro da igreja. E o que ele fala sobre a glória que é o Evangelho. Que o Evangelho não é menos glorioso que o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele é muito mais glorioso. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7. O que o apóstolo Paulo tem para nos dizer sobre essa nova aliança feita na morte e ressurreição de Jesus. Primeiro, ele vai comparar as alianças. Gostaria de ler 1 Coríntios 3, do versículo 7 ao versículo 8, que diz o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Aqui Paulo está comparando estas duas coisas. Primeiro é o ministério da morte. O que é o ministério da morte? É a antiga aliança feita com os judeus, é os 10 mandamentos. E o outro que ele vai trazer aqui para a gente é o ministério do Espírito, que é na morte e na ressurreição de Jesus. E o que ele começa falando? Ele não fala que o Antigo Testamento não tem a sua glória. Ele fala que era muito glorioso, tão glorioso que quando Moisés vai ao monte, e eu não sei se vocês lembram dessa história, conversa com Deus, traz as tábuas dos 10 mandamentos, o rosto dele está como? Está brilhando. E os israelitas olham para aquele rosto e falam, olha Moisés, cobre esse rosto. A gente não consegue olhar para a tua face, ela está brilhosa demais. E era tão glorioso que a face de Moisés brilhava. E eu gostaria da gente dar uma olhada nesse capítulo da Bíblia, porque Paulo vai usar bastante. Então deixa seu dedo em 2 Coríntios e a gente vai para Êxodo 34. A gente vai ler do 29 ao 33. Êxodo 34, dos versículos 29 ao 33, que vai dizer sobre esse momento em que as tábuas da aliança são dadas, em que Deus firma esse compromisso com o seu povo, e a glória desse momento. Diz assim: ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, que o seu rosto brilhava por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram com Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Versículo 33 diz: quando ele acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. A glória dos 10 mandamentos da antiga aliança é tão grande que eles não conseguem olhar para a face de Moisés.
Então Paulo fala, sim, a antiga aliança ela é gloriosa. Mas a nova aliança é muito mais. Ele fala aqui no versículo 8, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Mas por quê? Que argumentos Paulo tem para falar isso? Primeira coisa que Paulo vai falar para a gente é que a nova aliança ela é mais gloriosa por causa do seu propósito. Vamos ler, volta lá para 1 Coríntios 3, a gente vai ler dos versículos 9 ao versículo 10. Prometo que a gente só vai ficar aqui agora, eu sei que se a gente vai e volta, só vamos ficar em 1 Coríntios a partir de agora. Dos versículos 9, versículos 10 de 1 Coríntios 3. Diz assim, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória superável. São muitas glórias, né? A gente está ouvindo glória, 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 glória. Mas o que Paulo está querendo dizer com isso? A primeira diferença da antiga aliança dos 10 mandamentos para o evangelho, a morte e ressurreição de Jesus é o propósito. A antiga aliança ele chama de ministério da morte, o ministério da condenação. O seu propósito era mostrar que o homem, ele não tem como chegar aos pés da santidade de Deus. Os 10 mandamentos, o Antigo Testamento, todas as leis, elas mostram que o homem ele não consegue cumprir esse padrão. O Antigo Testamento, a antiga aliança, ela nos mostra o ministério da morte, da condenação. O objetivo dos mandamentos não era a salvação. Eles não eram salvíficos. Mas sim mostrar que nenhum homem, como diz Paulo, nenhum sequer era justo. Mas a nova aliança, o ministério do Espírito, ele tem um objetivo diferente, que é a justificação, a salvação do homem. O homem, a mensagem da nova aliança, a mensagem do ministério do Espírito é: o homem agora tem paz com Deus. O homem agora é declarado justo diante de Deus, não porque ele fez alguma coisa, mas porque Jesus pagou o preço. Jesus foi justo e agora nós somos declarados justos. E Paulo fala que isso é muito mais glorioso. A antiga aliança, o ministério da morte, ela trazia condenação e um problema que a humanidade não poderia solucionar. Ela apontava para a santidade de Deus e isso trazia glória. Mas a nova aliança, o ministério da justificação, soluciona esse problema, sacia a justiça de Deus através do Filho e traz glória muito maior a Deus. E essa glória é tão maior que ela é insuperável. Ele fala aqui no versículo 10, pois o que outrora foi glorioso, a antiga aliança que era gloriosa, hoje em dia, ela não tem mais glória. Por quê? Em comparação, porque se você comparar a glória do Evangelho, a glória de Cristo morto e ressurreto, é insuperável. A segunda coisa que Paulo aponta que é que a nova aliança ela é mais gloriosa por causa da sua permanência. Vamos ler o versículo 11, diz assim: e se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Vamos ler com calma. Versículo 11 diz: e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória. Paulo está falando que a antiga aliança estava acabando. Ela tinha uma glória que desaparecia. Ela não era a solução final ou a última palavra sobre a nossa condição como pecadores. E ele prossegue: quanto maior será a glória do que permanece, a nova aliança ela é o que permanece, ela é eterna, porque ela soluciona, ela traz a consumação do plano de salvação. A nova aliança, a morte e ressurreição de Jesus, ela nos dá acesso à eternidade com o Senhor e às suas promessas eternas. Nós temos as promessas de que o pecado será removido do mundo.
que a morte será destruída, a criação será restaurada, o povo de Deus será glorificado e Deus habitará no meio dos homens. E ele será plenamente conhecido. E a esperança da nova aliança, a esperança da ressurreição de Jesus, ela está enchendo tanto o coração de Paulo, que Paulo ele vai e agora ele fala o que isso causa na vida dele. Versículo 12. Fala o seguinte: portanto, visto que nós temos tal esperança, mostramos muita confiança. Paulo ele está falando que a nova aliança é muito mais gloriosa que a antiga. Por quê? Porque ela traz a justificação. Ela é muito mais gloriosa que a antiga, porque ela é eterna, ela não tem fim. E ela é muito mais gloriosa, porque ela dá confiança. Essa esperança, ela inunda a vida do cristão, que traz confiança. Mas ela não é uma confiança qualquer, é uma confiança que não dá frutos. A palavra que ele usa aqui, ela significa intrepidez, ousadia, confiança no falar. Paulo está falando que ele prega a palavra corajosamente. Ele vai onde eles não querem ir. Ele é expulso daquelas cidades, ele é apedrejado, porque ele tem uma esperança. E essa esperança transborda no coração dele. E ele tem ousadia para falar. Ele pode ser fracassado aos olhos dos falsos mestres. Em 1 Coríntios 11, ele chama esses homens de superapóstolos, de uma maneira meio sarcástica. Mas a verdade é que Paulo tem uma esperança muito maior do que esses homens. Isso gera no coração dele uma confiança. Viver na nova aliança, crer na morte e ressurreição de Jesus e nas suas promessas, é viver com ousadia, porque é viver confiado em Deus e não apoiado no que a gente pode fazer ou nas nossas atitudes. E Paulo, ele aplica isso fazendo um contraste. Que viver na nova aliança é viver com confiança. Versículo 13 diz o seguinte: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o esplendor que desvanecia. O que ele está querendo dizer aqui? Paulo ele volta a falar agora de Moisés, ele volta a falar agora da antiga aliança. Ele falou, olha, a nova aliança, a morte de Jesus nos traz confiança. E nós não somos como Moisés, nós não somos como o povo de Israel. Ele está querendo dizer aqui que os cristãos da nova aliança que creem em Jesus, eles têm confiança. Comparado aos israelitas que estavam com seu coração endurecido e que ao olharem para a face de Moisés, pediram para que ele cobrisse a face. Ele está fazendo um contraste. Ele está falando, olha, a morte e a ressurreição de Jesus, a nova aliança, dá ousadia. Diferente da antiga aliança, em que estes homens, ao olharem para a face de Moisés, ao olharem a glória de Deus, eles não conseguiram olhar. Eles pediram para Moisés tapar a sua face, porque eles tinham medo de que esse brilho virasse julgamento de Deus sobre seus pecados. Os israelitas eles tinham medo que o brilho de Deus pudesse manifestar algum tipo de vingança de Deus sobre os seus pecados. E a sua atitude não foi de arrependimento. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Não. Eles pediram para que Moisés cobrisse a face, para que eles não pudessem ver a glória de Deus na face de Moisés. O pecado de Israel impedia eles de olhar para a glória do Senhor. E isso prossegue até hoje. A gente vai ver agora que aqueles que seguem a antiga aliança, eles prosseguem ainda com esse coração endurecido. Eles prosseguem ainda com esse coração que não vê a glória de Deus. Bora lá. 2 Coríntios 3, dos versículos 14 ao versículo 15, diz o seguinte: na verdade, a mente deles, dos israelitas, se fechou. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é
removido? Versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Paulo estava falando que na nova aliança nós temos confiança. E na antiga aliança eles não conseguiam olhar para a glória de Deus. E eles pediram para a glória de Deus ser tapada. Eles não se arrependeram dos seus pecados. E o seu coração se endureceu. E permanece endurecido até hoje. De forma que aquele véu que tapava a face de Moisés, para eles não verem a glória de Deus, agora está no coração deles. Eles não conseguem ver Jesus nas Escrituras. Paulo fala que os israelitas não entendem a glória da nova aliança, da morte e ressurreição de Jesus, porque eles têm um véu nos olhos dele, escamas de incredulidade. Sua mente se fechou, se endureceu, se embotou, e eles não compreendem o significado. Um dos costumes dos judeus era de que todo sábado eles iam na sinagoga. E lá na sinagoga, eles ouviam alguns trechos da lei, alguns trechos do Pentateuco. Então Paulo está falando que esses judeus, daquele período, mesmo ouvindo o Antigo Testamento, ouvindo e ouvindo, lendo e lendo, eles não entendiam. Por quê? Porque havia um véu de incredulidade nos corações deles. Mas por que eles não entendem? Por que esse véu de incredulidade ainda está no coração deles? E Paulo responde: porque somente em Jesus, somente aquele que tem Jesus como Salvador, consegue compreender verdadeiramente a palavra de Deus. Ele fala aqui no versículo, no fim do versículo 14, ele diz isso. Diz o seguinte: na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não é retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Sem Cristo, esses homens não conseguiam olhar para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, e entender para o que ela servia. Sem Jesus, esses homens olhavam para a antiga aliança e viam como um conjunto de regras. Não entendiam o verdadeiro propósito. Paulo está falando que sem Jesus não tem como entender de verdade a Bíblia. E meus irmãos, não é só os judeus. Existem muitas pessoas ao nosso redor que estão assim. Homens e mulheres que no seu coração tem um véu que não permite que eles entendam as Escrituras, que não permite que eles entendam quem é Jesus, a sua glória, o que ele fez por nós. E mesmo que eles tentem ler as Escrituras, eles não entendem. Nós temos orado por essas pessoas. Nós temos falado sobre a esperança do Evangelho que traz confiança para essas pessoas. Como tem sido nossa postura ao olhar para as pessoas, para aqueles que ainda não entendem o Evangelho? Então Paulo está nos mostrando que a nova aliança, que a morte e a ressurreição de Jesus, ela é muito gloriosa. Porque ela traz justificação. Porque ela é eterna. E agora, porque ela traz liberdade. Versículos 16 e 17 dizem o seguinte: mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E o que é um cristão, você pode me perguntar? A resposta de Paulo é: um cristão é alguém que teve o véu retirado do seu coração. Ele não tem mais as escamas da incredulidade, do pecado nos seus olhos. Ele consegue olhar para as Escrituras e ver quem é Jesus de verdade. Quando entendemos, quando o Espírito de Deus age nos nossos corações, o véu é tirado. A verdadeira liberdade. E pense em versículo mais mal interpretado que é esse versículo. A gente ouve bastante as pessoas falando que onde é o Espírito de Deus há liberdade. Isso dá espaço para as pessoas fazerem qualquer loucura dentro do culto.
Então, onde há espírito há liberdade, por isso eu planto bananeira no meio do culto. Mas não é assim. No contexto, o que Paulo está falando é que quando o Espírito de Deus entra, transforma o coração de alguém, essa pessoa consegue enxergar Jesus nas Escrituras. A liberdade. É como se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, soprasse nas Escrituras a vida. E os cristãos, ao lerem, vivessem novamente. Os cristãos, ao lerem, entendessem verdadeiramente o que quer dizer as Escrituras. Paulo está mostrando que o Espírito de Deus, que é Deus, o Consolador, que habita nos nossos corações, por meio da palavra de Deus, muda os nossos corações. Nos livra desse véu da incredulidade, nos dá vida e nos conduz à liberdade. Tem um versículo em Romanos que resume muito bem esse pensamento, e eu queria ler para vocês. Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte: por isso, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Através do Espírito, nós podemos entender quem é Jesus. E nós podemos viver uma vida de liberdade, não mais condenados, mas livres. E agora, nós que não temos mais o véu, nós que somos salvos, somos livres para agora contemplar, para agora olhar a glória de Deus e sermos transformados. E aqui eu queria caminhar para o fim da mensagem e trazer aplicações junto com o que o apóstolo Paulo diz para a gente. Então, através do Espírito de Deus, que transforma o coração e dá liberdade, que nós entendemos Jesus, agora nós podemos fazer algumas coisas que o povo da antiga aliança não podia fazer. A primeira delas é que nós temos liberdade para ver a glória de Deus. Versículo 18 diz o seguinte, de 2 Coríntios 3. Versículo 18 de 2 Coríntios 3 diz: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Paulo inicia dizendo, e todos nós. A mensagem não é só para os judeus, não é só para os gentios, é para toda a igreja. E todos nós, todos que fazemos parte dessa comunidade. Ele inclui todos. Agora que nós temos a face descoberta, isso é, agora que nós cremos em Jesus Cristo, agora que o Espírito Santo transformou os nossos corações, nós podemos contemplar, olhar para a glória do Senhor. Os israelitas não podiam olhar para a glória do Senhor. E quando o viram, pediram para Moisés cobrir o rosto. Agora nós podemos olhar para a glória do Senhor. Com o rosto descoberto, nós podemos com confiança olhar para Jesus. Nós podemos olhar para Cristo, que é a glória de Deus, e ver que Ele é diferente de tudo que nós já vimos na nossa vida. Contemplar Jesus Cristo em toda a sua glória e ver a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu amor, a paz que Ele traz. Nós podemos ver agora Jesus Cristo, porque nós não temos mais nada impedindo nós entendermos Ele verdadeiramente. E quando nós vemos Jesus em toda a sua glória, e quando nós vemos Deus em toda a sua glória, quando a luz de Deus é lançada nos nossos corações, nós somos transformados. Quando na leitura da palavra, e quando nós vivemos ousadamente o Evangelho, nós vemos a glória de Deus, nós somos transformados. O resto do versículo 18 diz o seguinte: e todos nós, com que a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem,
estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quando nós olhamos para Cristo e vemos a sua glória, nós somos transformados, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Palavras, pensamentos, ações, tudo isso é transformado quando olhamos para Cristo. Porque a sua luz, ela penetra nos nossos corações, ela expõe a escuridão do nosso coração, expõe o nosso pecado. Então nós olhamos para Cristo, vemos a sua beleza e nós nos tornamos mais parecidos com Ele. A nossa resposta à glória de Deus, que revela todos os nossos pecados, deve ser diferente da do povo de Israel, que pediu para que a glória fosse coberta, para que eles não vissem os seus pecados. O cristão, ele tem a face aberta, ele olha para Jesus, olha para o seu pecado exposto e é transformado. Nós podemos, com a esperança de Cristo, viver ousadamente, confiantemente e sermos transformados. E o versículo continua falando que nós somos transformados com glória cada vez maior, de glória em outras versões. Então, quanto mais nós olhamos para Jesus, enquanto mais nós somos transformados, isso é, quanto mais nós nos parecemos com Jesus, nós vemos a sua glória. E de maneira crescente, de glória em glória, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Até que Ele volte, ou até que nós sejamos levados para perto dEle. Amados, entender a morte e ressurreição de Jesus, entender a glória de Cristo, nos dá esperança para viver um evangelho ousado, que olha para Cristo, vê os seus pecados e busca transformação, o agir do Espírito Santo. Entender a nova aliança é entender que ao olharmos para as Escrituras, nós sabemos para o que ela aponta de verdade. E isso traz a transformação na nossa vida. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês para encerrar essa mensagem. Qual foi a última vez que você ficou impressionado com quem é Jesus? Qual foi a última vez que você olhou para Cristo nas Escrituras e você viu a grandeza dele? E você olhou para o seu pecado e você ficou impressionado com quem é Jesus? Nós temos crescido de glória em glória? Nós temos contemplado Jesus vezes? O que isso quer dizer? Nós estamos empacados, satisfeitos na nossa vida com os nossos pecados, com a nossa forma de agir, ou nós olhamos para Cristo e almejamos ser transformados, ousadamente confiamos nas suas promessas? Qual foi a última vez que você experimentou ser transformado por Jesus? Ver a Cristo e ser transformado por Ele. O seu coração ser mudado. Amados, o que Paulo quer dizer para esses irmãos em Coríntios é que a morte e ressurreição de Jesus, ela é maravilhosa. Ela traz uma esperança que é eterna. Isso transborda num coração que fala ousadamente, que vive ousadamente, que olha para Jesus e busca transformação. Ele não estagna. E quando está estagnado, ele olha para Cristo e vê o quanto ele ainda precisa se aproximar do seu Senhor. Como nós temos sido, como tem sido o nosso coração. Minha oração é que nós nos aproximemos cada vez mais de Jesus. Que a gente leia as Escrituras, leia o Evangelho, veja quem Jesus é,
a sua glória, como Ele foi, o que Ele fez. Isso mude a nossa forma de viver. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças para orar? Nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que fala muito aos nossos corações, Pai. Nós te pedimos que na nossa vida, Senhor, a gente busque cada vez mais olhar para Jesus, que é a Tua imagem, que é a Tua glória, Pai. Para que a gente seja transformado, se pareça com Cristo, viva cada vez mais próximo dEle. Que a gente ame cada vez mais a Jesus, Pai. Senhor, nos dá forças, nos dá sabedoria para viver o Evangelho de maneira ousada. Nos dá forças para viver o Evangelho da maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Te pedimos, Senhor, nos ajuda a orar por aqueles que ainda não entendem o Evangelho. Nos ajuda a orar para aqueles que ainda têm o véu no seu coração. E nós agora que tivemos o véu retirado, Senhor, nos ajuda a te buscar na Tua palavra. Nos ajuda a te encontrar nas Escrituras e na oração. É o que nós clamamos em nome de Cristo. Amém.